Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. A ESG, Associação dos Ex-Alunos do Senai Suíço Brasileiro, está promovendo mais essa palestra com o João, que é o responsável pela empresa Delta e trabalha com as impressoras 3D. A gente fica muito feliz de vocês estarem aqui. A ESG ela tem feito um trabalho junto duas áreas que a gente tem buscado com bastante força aí, que é com o jovem aprendiz. A gente tem feito um trabalho buscando com que eles possam ser preparados para participar de exame seletivo e entrar no curso técnico ou no aprendizado através dos exames de seleção que tem no Senai. E depois a gente tenta buscar uma colocação deles nas escolas. E também tem um trabalho que a gente tem feito junto com a CD, que foi um acordo tecnológico, que a gente tem buscado desenvolver algumas necessidades que eles têm internamente. Trabalhos os mais diversos, eles têm muitas necessidades lá dentro, e a parte de tecnologia eles têm uma certa dificuldade, como fazer novos ferramentais, ou desenvolver modelos de matéria-prima, ou até trabalhar com impressora para fazer um modelo de produto diferenciado, e eles têm necessidade para diversas situações que as pessoas recorrem a eles. Então o nosso trabalho é buscar junto à sociedade devolver um pouco do que a gente recebeu dentro do Senai. Então a principal meta da associação é devolver o que a gente recebeu de conhecimento e facilitador para a gente fazer parte da sociedade, e hoje a gente quer devolver um pouco. Essas são as maneiras que a gente encontrou dentro da sociedade. A gente gostaria que vocês fossem participativos mais dentro do nosso site lá, buscar informações, verem as próximas palestras. A gente tem palestra todo mês aqui, das mais diversas, e vão haver algumas que são de interesse de vocês, e fica aberto vocês participarem com a gente. O Senai tem muita coisa boa, quem conhece já está usufruindo, quem não usufrui tem todo o direito de usufruir. É uma casa que tem muito conhecimento para dar e passar para vocês. E hoje o João vai fazer uma palestra muito legal, que é uma coisa que todo mundo está curioso, está já voltado, é uma tecnologia nova, já está no mercado aí, e ele vai fazer esse trabalho com a gente, fazer essa apresentação. Tá certo? Obrigado, fiquem à vontade aí com todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer, todos os sabadão de manhã, nada melhor, uma manhã com isso apenas de impressão 3D, O dia está quente, então a gente fala para dar uma resfriada no dia, O ar a gente vai colocar um menos 3 graus aí, vamos distribuir cobertor para quem precisar, inclusive, E, bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da tecnologia de impressão 3D focada na parte industrial, focada na parte de manufatura. A impressão 3D ela tem diversas aplicações em diversas áreas, mas hoje o foco vai ser mais industrial, falando a respeito principalmente da manufatura 4.0. Bom, primeiro, não sei se todo mundo sabe por que o pessoal fala da indústria 4.0 e a gente, no caso, vai falar sobre manufatura. Para apagar a luz aqui. Tá melhor? A gente fala hoje em dia de 4.0, por quê? Porque é a quarta revolução industrial, a gente chama da quarta revolução industrial que está acontecendo nesse momento, Nós tivemos três anteriores, a primeira em 1780, quando começou a se usar máquinas a vapor, criou-se o tear mecânico, A segunda foi quando começou a utilização do aço e energia elétrica, a época que o Ford criou a linha de produção, Depois começaram os avanços da eletrônica e da robótica dentro da indústria, e agora a quarta revolução, que promove uma integração maior e uma autonomia maior da produção, sem tanta intervenção humana.
né? Então, para resumir, a primeira foi basicamente a Inglaterra que promoveu a primeira revolução industrial com as máquinas a vapor. E o que ficou marcado dessa época? O primeiro tear mecânico, né? Um tear que antigamente era tudo manual, eles criaram um tear que funcionava de uma forma automatizada. E a locomotiva, né, também foi a locomotiva a vapor, logicamente, foi uma das invenções que ficaram muito marcantes nessa primeira revolução industrial. A segunda, né, revolução industrial, o pessoal chamou do Fordismo, né, que era quando começou a se utilizar a eletrificação e a produção em série, né. Antes, né, da segunda revolução, por exemplo, quando eles fabricavam um automóvel, o pessoal começava um automóvel do zero, terminava aquele automóvel inteiro e começava a fazer um segundo automóvel. O Ford foi quem teve a ideia de começar a colocar vários automóveis para serem produzidos de uma vez só, e cada pessoa montando uma parte do automóvel numa linha de série. Agora, ele tinha um ditado, né, que você pode ter um Ford de qualquer cor, por isso que seja preto, né? Então, que eles faziam uma linha de produção, que era aquela linha e não era inalterável aquela linha de produção. Então, se o carro era pintado de preto, do primeiro ao último ele era pintado de preto, né? Na terceira revolução industrial, foi quando começou a automação, foi onde começaram os sistemas robotizados e começou a se aplicar muito a parte da eletrônica dentro da produção. Então, com isso, o que aconteceu? Diminuiu-se muito o esforço físico, então aquela coisa repetitiva começou cada vez mais você passar por uma máquina automatizada ao invés de um ser humano ficar fazendo aqueles processos que fisicamente eram muito desgastantes e que envolviam o risco do operador, né? E a quarta revolução, que é a que a gente... a terceira revolução é mais visível para todo mundo, né? Todo mundo já viu robô funcionando, todo mundo já viu coisas automatizadas, né? Porque nós estamos ainda, a maior parte das indústrias está na terceira revolução ainda. A quarta, ela começou alguns anos atrás, começou mais ou menos em 2013, 2012, e ela ainda está em implementação, né? Então, por isso, os processos que envolvem ela são menos conhecidos. Então, o que a gente destaca dessa quarta revolução? Muita digitalização, né? Então, hoje, você vai produzir uma peça, praticamente você já passa do computador direto para uma máquina de produção, né? E inclusive a gente já nem fala mais que os processos não são automáticos, eles são autônomos. Praticamente você coloca a matéria-prima numa linha de produção, o sistema vai se alimentando automaticamente. E algumas máquinas, inclusive, tem até alguns sensores para manutenção dela, que ela mesma auto-previne falhas que ela virá a dar. Então ela já dá alerta quando uma peça está desgastada, quando está na hora de trocar uma peça e coisas desse tipo, que evitam qualquer parada, ou seja, a linha de produção segue fluindo muito mais constante do que era antigamente, né? E as máquinas, elas têm algumas capacidades. Você tem uma mesma linha de produção, você muda o programa da linha de produção, ela já muda a programação das peças que vão ser produzidas. Você não tem que estar mudando as máquinas, você só muda a programação. Alguns processos que acontecem, né, nesse cenário 4.0. Troca de informações na nuvem entre fornecedores e clientes para alimentar a linha de produção e outros processos. Hoje, a coisa mais comum que tem dentro das empresas é um processo chamado just-in-time. As empresas não têm mais um estoque de peças para estar fabricando, né? Estoque de várias peças. No momento que eles vão fabricar, já chega um caminhão do fornecedor com aquelas peças. Então, ele tem que ter um espaço de armazenamento para todas as peças que vão na linha de produção. Isso hoje em dia funciona de uma forma muito automática. As máquinas, conforme eles percebem que está terminando o estoque, daqui 5 horas vai acabar as peças que vão estar na produção, ela já dá um alerta para o fornecedor trazer mais peças. E aí o cara traz as peças dentro desse intervalo de 5 horas, é novamente alimentada a linha de produção, e isso é feito de uma forma automática. Não tem um cara que telefona para o cara, você me manda mais, você vai mandar mais produto e tal, não. Isso é feito de uma forma automática. Simulação de novos processos produtivos nas fábricas através de realidade virtual. Quando você vai mudar alguma coisa na linha de produção, você vai mudar uma máquina de posição, você quer mudar alguma coisa que está funcionando dentro da sua indústria, hoje você consegue, através de softwares de computador, simular essas movimentações. E
e simular, por exemplo, tem máquinas que vão passar transportando material dentro da fábrica, se essas máquinas não vão bater na posição nova que você eventualmente colocou a outra máquina. Se aquela posição nova da máquina vai deixar espaço suficiente para você passar com os carrinhos de alimentação, por exemplo. Então você consegue simular tudo isso antes de fazer. Era uma coisa muito difícil de ser feita antigamente. Então você consegue no computador visualizar os carrinhos passando, fazendo as rotas dele, sem você precisar efetivamente fazer aquela movimentação física na empresa. Realidade aumentada para operações, para a parte de operação e manutenção de equipamento. Alguém já ouviu falar nesse termo realidade aumentada? Bom, para quem nunca ouviu falar, o que é realidade aumentada? Você consegue, através de softwares, digamos que você tivesse que fazer a operação e a manutenção dessa máquina, tá? Você consegue chegar com um celular ou com um tablet, apontar na máquina. A máquina normalmente ela vai ter um código de barras de identificação dela, um QR Code, ou uma etiqueta de radiofrequência, um RFID. Você chega próximo, ele identifica a máquina e ele te coloca aquela máquina já como se fosse um painel virtual, falando, ó, essa máquina daqui 3 horas a gente tem que trocar uma correia, daqui 5 dias tem que trocar isso. Se você quiser acionar essa máquina, você tem que apertar esse botão. Bem como se fosse um manual daquela máquina na tela do teu tablet ou do teu computador. Só que é interessante que você aponta para a máquina, ele está mostrando a imagem da máquina e o menu em cima da máquina no teu tablet. Tá? Produção de protótipos de forma ultra rápida. A gente tinha um problema muito sério antigamente, quando você queria fazer uma produção de algum item novo, você sempre tem que, antes de fazer aquele item em série, você precisa fazer uma coisa chamada protótipo, que é uma amostra daquele produto. E antigamente esse processo de você fazer uma amostra, ele era muito demorado, né? Você envolvia uma série de máquinas, uma série de coisas para produzir. E aí principalmente se encaixa a impressão 3D, ele faz protótipos de uma forma muito mais rápida do que era feito antigamente. Simulação de novas operações com robôs com realidade virtual. Quando você tem um robô lá, um braço mecânico, que a função dele é pegar uma peça, tirar de um ponto, colocar em outro ponto, ou tirar de um ponto, colocar dentro de uma embalagem, fazer uma movimentação, seja ela qual for, tudo isso é uma coisa que você programa o robô. Cada articulação que o robô tem é um motor que você controla aquele movimento dele. Isso você vai programar, vou falar, ó, o motor 1 vai ter que virar tantos graus para a direita, depois o motor 2 vai ter que abaixar, o motor 3 levanta e assim por diante. O que acontece? Se você fazer essa simulação com um robô de verdade, primeiro você tem que parar o que o robô está fazendo para fazer essa simulação. Então o robô está lá em produção, você vai ter que interromper a produção para fazer uma simulação com o robô. O segundo problema de você fazer a simulação diretamente com o robô é porque esse movimento do robô, eventualmente, se você não tiver uma realidade virtual para simular, se tiver mal programado, você faz o braço do robô bater em alguma coisa que não era. Tem alguma coisa que obstrui no caminho, a altura da mesa onde vai pegar a peça, por exemplo, não está muito bem calculada, e o robô acaba causando um acidente, às vezes ele até se danificando quando você faz uma simulação direta no robô. Hoje você pode fazer toda a simulação desses braços mecânicos de qualquer tipo de robô através de um software de realidade virtual. Então você vai ver, você programa e você vai ver o movimento. Onde está fazendo essa simulação, tem todo o desenho do ambiente onde está o robô. Então se nesse momento você perceber que a hora que você mandou o braço do robô baixar, ele vai baixar mais do que a altura da mesa, ele vai bater na mesa, você não vai danificar nada, porque é realidade virtual. Então você corrige a programação e só no final você transfere essa programação para o robô. Equipamentos de transporte autônomos. Quem teve aqui no Senai aí umas 2 semanas atrás que nós tivemos uma palestra sobre logística? Quem mais teve aí? Umas 2 semanas atrás nós tivemos uma palestra muito interessante aqui sobre os novos processos que acontecem na empresa para transporte de materiais, transporte dos produtos, né? Onde hoje nós temos uma série de equipamentos que eles são autônomos. Você traça uma linha no chão da fábrica e aquela máquina segue aquela linha, não precisa ninguém estar ensinando ela. Então você tem várias linhas traçadas dentro da fábrica, uma azul, uma verde, uma vermelha, e você vai falar para aquele equipamento, ó, segue a linha azul, segue a linha vermelha, segue a linha amarela. E ele vai seguindo aquela linha automaticamente. Tem outras formas dele se controlar, né? Esse é um exemplo mais simples. Mas hoje é muito comum isso, você precisa levar produtos que estão no almoxarifado até um determinado departamento, você só fala com o robô, pega o produto X e vai levar até o departamento Y. Ele já sabe dentro do almoxarifado aonde estão os pallets com aquele produto, ele vai lá, pega o produto como se fosse uma empilhadeira autônoma, né? Ele vai lá, pega esse produto,
segue a linha que dá rota naquele departamento e para naquele departamento com aquela máquina que está programada para ele buscar. Fabricação de lotes menores e distribuídos. Não tem mais essa história de produzir umas quantidades gigantescas de produto, armazenar produto, né? Hoje é tudo produzido mais ou menos conforme a demanda, né? E para isso você precisa também de processos produtivos diferenciados. Nós vamos ver inclusive que, por exemplo, em algumas coisas que a impressora 3D ela se encaixa na fabricação, você vai perceber uma praticidade na mudança desse processo produtivo. Bom, agora vamos falar um pouco de um dos itens importantes da indústria 4.0, que é a impressão 3.0, né? Por que a gente fala teoricamente o que é a impressão 3.0? Nada mais é que uma forma de se produzir de forma rápida uma peça que está no formato de arquivo 3D no computador. Era chamada de manufatura aditiva ou prototipagem rápida. É o método mais eficiente de aproveitamento de material. Alguém sabe por que a impressão 3D é chamada manufatura aditiva? Alguém tem ideia? Exatamente. Como é que são os processos produtivos normais? Eles são subtrativos. Você tem uma peça lá, um bloco, onde você vai usinar esse bloco, vai vir uma ferramenta, vai desgastar esse bloco para dar um formato final à peça. Você está retirando o material para dar um formato. A manufatura aditiva, exatamente o processo contrário. A impressora ela vai depositando o material para criar uma peça, por isso que é chamado de manufatura aditiva. E o pessoal conhece muito como prototipagem rápida, porque a principal razão dela ter sido inventada foi para fazer protótipos. Lá, 30 anos atrás, aí, quando começaram os primeiros modelos de impressora 3D a surgirem, a ideia deles era de fazer protótipo. Não era uma ideia de você estar fazendo algum produto funcional, algum produto de consumo, ou até mesmo uma peça que você entrar em algum equipamento, né? A ideia da impressão 3D, então, basicamente é essa daqui. Ele vai pegando, ela pega um desenho que você tem, divide esse desenho em um monte de camadas e vai colocando uma camada sobre a outra, né? E existem uma série de tecnologias que fazem isso de formas diferentes, mas todas elas a ideia é a mesma. Dividir a peça em camadas e colar as camadas uma em cima da outra. Então como é que é esse processo de impressão? Você tem lá um desenho feito em 3D, né, no computador, ou você fez o desenho, você achou o desenho, obteve de alguma forma. Aí tem um programa que divide esse desenho em milhares de camadas. No caso dessa tecnologia que a gente está apresentando aqui hoje, esse sistema, a camada ela pode ter até 1/10 de milímetro de altura, tá? Então ele vai dividindo em tantas camadas forem necessárias para que 1/10 formar a altura da peça, né? Depois essas camadas, comando para desenhar essas camadas é enviado para a impressora e ela, através desses comandos, vai fazendo camada a camada da peça. Beleza, falou. E agora a gente vai falar de algumas tecnologias de impressão e seus respectivos materiais. Eu vou passar para vocês, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver essas peças aqui na frente. Eu vou pedir para ir passando uma peça aí para todo mundo ver. Essa peça aqui foi produzida nessa impressora. O primeiro sistema que nós vamos falar se chama FDM, que é um sistema que ele vai depositando plástico camada a camada. Então eu vou passar algumas peças aí para vocês verem. Essa é 02. Bom, o primeiro sistema que nós vamos ver aqui chama FDM, Fusion Deposition Modeling, né? Ou modelagem por deposição fundida. Esse é o sistema dessa impressora aqui, é o sistema mais comum, o sistema mais popular de todos, onde ele pega, imagina que ele tem um cabeçote que pega, derrete um plástico e vai depositando, vai caminhando o cabeçote com o plástico, formando o layout de cada uma das camadas, tá? Então é mais ou menos, imagina o seguinte, uma ótima definição que tem para isso, imagina uma pistola de cola quente que todo mundo conhece, né? Uma pistola de cola quente que tem um motor que controla o movimento dela. Basicamente é assim que funciona a impressora no sistema FDM. Tá?
Ela é a mais popular de todas porque ela é que tem a melhor relação de custo-benefício. É um baixo custo tanto da impressora quanto do material, a velocidade de trabalho dela é bem interessante e produz peças com um acabamento relativamente bom. Tá? Vocês estão passando umas peças aí, vocês dão uma olhada o acabamento que ela proporciona. Quais são os principais materiais utilizados nesse sistema no FDM? O primeiro é o PLA, esse que a gente está trabalhando aqui. Para quem não viu a impressora antes aberta, aqui dentro tem um rolo, ó, parece um rolo de arame, só que é um rolo de plástico, tá? Que ele vai sendo puxado pelo cabeçote. O PLA é um dos mais populares porque ele tem uma série de características que é muito bacana. Ele dá um acabamento bom na peça, ele é um material sustentável porque ele é gerado com resíduos de fabricação vegetal. Então, resto de cana, resto de milho, resto de soja, tá? Esse tipo de resíduo é que gera o PLA. Então, além dele ser sustentável, ele é ecologicamente correto, porque ele também é biodegradável. Se você pegar uma peça dessa e jogar na natureza aí, em alguns anos ela desaparece, ela é consumida. E ele é interessante porque ele é atóxico e ele é inodoro. Vocês podem perceber que a impressora está trabalhando, mesmo se vocês chegarem aqui pertinho da impressora, vocês não vão sentir cheiro algum, tá? Ela está trabalhando a 215 graus, depositando plástico ali, camada a camada, e ninguém está sentindo o cheiro, tá? Ele é inodoro e ele é atóxico, quer dizer, se eventualmente alguém acidentalmente comer uma pecinha feita de PLA, não vai ter nenhum problema de intoxicação, alguma coisa assim. O material que ainda é o mais popular dentro desse sistema, esse material se chama ABS. O ABS é um material muito utilizado, que ele tem uma boa relação de custo, resistência e durabilidade. É o material mais forte um pouco do PLA, né? O problema dele é que ele é um material que gera gases durante o processo de fabricação. Então, se você chegar perto da impressora que está trabalhando com ABS, você vai perceber aquele cheirinho de plástico queimado, e que é tóxico, né? Não que uma produção de uma peça dessa vai matar alguém, mas não é uma coisa boa de você ficar sentindo aquele cheiro. Ele tem algumas variantes, ele tem algumas outras, não tem um tipo de ABS só, são diversos tipos de ABS, e ele é gerado a partir de petróleo, ele é derivado de petróleo. Tá? O PETG, que é um dos mais novos que tem no mercado aí, ele tem uma boa resistência mecânica e ele de todos é o mais translúcido. Ele é o mesmo material dessas garrafas PETs que a gente vê, tá? É o mesmo tipo de material, então por isso ele consegue ser um pouquinho mais transparente do que a gente consegue no ABS ou no PLA. O nylon ele é bastante utilizado, por quê? Porque nylon é um material que já era muito utilizado na indústria. Tem uma série de peças de automóveis, de equipamentos domésticos que já eram feitas com nylon. Então, o nylon, na impressão 3D, inclusive, ele já é o principal material que substitui peças de fabricação convencional. Tem o ASA, que ele é... O ASA é uma... Se eu não me engano, ele é uma variação, inclusive, do ABS, só que ele tem resistência a raio V. Então, você tem que fazer uma peça que vai ficar num lugar externo, que vai pegar sol, por exemplo, o ASA é um material recomendado para você trabalhar, porque ele não vai brincar com o tempo, não vai ressecar quando exposto ao sol. E temos na verdade dezenas, tá? Não são só esses aqui são os mais corriqueiramente utilizados. O Ultem é um material que também foi desenvolvido recentemente e ele é extremamente resistente. E o Ultem é um material que praticamente você consegue substituir algumas peças até metálicas, né, que não exige um esforço extremamente grande, você até consegue fabricar peças com Ultem, você consegue parafusar alguma coisa numa peça fabricada com Ultem, ele é bastante resistente mesmo. Bom, aí nós temos dois sistemas que são muito parecidos, que é o SLA e o DLP, né? Esse é um processo que emite um raio laser, ele tem um reservatório, uma resina, tá vendo aqui assim, ó? Esse reservatório aqui tem uma resina líquida e um raio laser vai desenhando camada a camada nessa resina. Ele vai lá e endurece a camada, aquela mesinha ali sobe, ele endurece mais uma camada, sobe, e assim vai produzindo a peça.
que é interessante desse sistema? Primeiro, quem vê essa máquina funcionando parece aqueles filmes de ficção científica, porque é uma peça rígida que vai sair dentro de um líquido, né? Então é um negócio bacana de você ver a produção. São peças que ela tem um acabamento muito bom, talvez seja um dos sistemas que tem um dos melhores acabamentos, e ela fabrica peças então de qualquer complexidade, desenho e tudo mais. No entanto, são peças que não tem muita resistência. Uma peça que se ela cair no chão aqui, quebrou na hora. Quando é que é mais utilizado esse tipo de impressora? O pessoal quer fazer peças que têm detalhes muito finos. Por exemplo, o pessoal tem uma joalheria. Você vai desenhar um anel com muitos detalhes, vai fazer um pingente, uma coisa desse tipo. É uma peça pequena com detalhes minúsculos. Então, essa tecnologia permite você produzir uma qualidade necessária para você avaliar aquele protótipo que você está fazendo. Os materiais que utilizam, tem diversas, basicamente são resinas, né? Então tem umas resinas opacas ou translúcidas, tem algumas resinas de alta resistência, são bem mais resistentes, mas não chega a ser aquela resistência igual essa peça que eu estou passando para vocês aí, por exemplo, tá? E tem umas resinas para substituição de cera perdida. Todo mundo já ouviu falar nesse processo de fundição de cera perdida? Para quem nunca ouviu falar, basicamente é o seguinte: como que você faz se você quiser fazer uma peça fundida? Você vai fazer um molde, por exemplo, se você fazer essa peça aqui fundida, você vai colocar ela dentro de uma caixa cheia de areia, vai cobrir essa peça com areia, né, até a metade, depois você vai virar a peça, cobrir a outra metade com areia, junta esses dois blocos que vai ficar uma parte oca, joga metal ali dentro e vai pegar o formato daquela parte oca, que beleza, né? Bom, só que eventualmente você precisa fazer um protótipo, uma coisa mais rápida, e que você não pode perder esse tempo de estar fazendo todo esse processo. Eu falei de uma forma muito rápida, mas é demorado. Isso é bem demorado. O que você faz? Você pega a peça inteira e cobre ela inteira de areia. Já fecha um bolo inteiro de areia, compacta, deixa logicamente um caninho, um furo para poder alimentar. Aí você pega esse bolo de areia e você aquece, põe ele de ponta cabeça, aquece. Aquele material ali dentro é feito de cera. A cera, quando esquenta, o que acontece com ela? Ela derrete, ela flui, ela sai para fora e deixa a parte oca lá dentro. Aí você vai verter o material de metal líquido ali dentro para poder fazer. Esse era um processo de você produzir um protótipo, né, um modelo de cera, era um processo bastante trabalhoso também que tinha antigamente. Hoje, com as impressoras, é só você colocar o material adequado e mandar imprimir e já sai o modelo pronto. Tá? Aí nós temos aqui dois processos que também são muito semelhantes, o SLS e o DMLS, é o Selective Laser Sintering, que é um processo chamado de sinterização. Como é que funciona essa sinterização? Você vai pegar e vai formar camadas com algum tipo de pó. Então você vai fazer um pó, por exemplo, uma camada de pó de nylon, vem um laser e vai derreter esse nylon no formato daquela camada. A mesa vai descer mais um pouco, joga mais um pouco de pó, faz a próxima camada. E vai descendo e formando camada a camada, o laser vai desenhando cada uma das camadas até formar fazer o formato final da peça. É um processo que é interessante porque a peça ela sai com uma resistência mecânica muito próxima de uma peça injetada, né? Ela consegue trabalhar também com uma definição muito boa e ele pode trabalhar, o SLS trabalha basicamente com polímeros e o DMLS trabalha com pós de metal. Você pode fazer de bronze, pode fazer de alumínio, pode fazer de N metais. A diferença básica de um para o outro é que no DMLS usa um laser muito mais potente. Você derreter metal, obviamente, né, você precisa de um calor muito mais alto do que para derreter plástico. O que é interessante, quando termina esse processo, a peça está dentro de uma caixa cheia de pó. Então você tira de dentro do pó a peça, joga um jato de ar e a peça está pronta. No processo, nesses dois processos, na verdade, a peça não está exatamente pronta. Depois de tirar da impressora, você precisa colocar num forno para fazer uma última cura dessa peça, tirar algumas tensões que ficam no processo. Mas basicamente o funcionamento desse sistema é esse. Se eu estiver falando muito rápido, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode me interromper, tá? Se ninguém tiver dúvida demais, eu vou ficar muito convencido que eu sou muito bom, né? Então, se tiver dúvida, pode me interromper, que eu falo muito rápido. Nós conhecemos essa história.
Bom, quais os principais materiais utilizados nesses processos? Nylon com fibra de carbono, pós-metálicos em geral, cobre, bronze, alumínio, aço. Pode utilizar vidros, pode usar cerâmica, né? São os principais materiais utilizados nesse processo de sintetização. Nós temos um processo muito interessante aqui também chamado LOM. O que é o LOM? Laminated Object Modeling. Empilhamento de papel. É uma impressora que ela tem um rolo de papel, ele está aqui, né, na verdade. Esse rolo vai para a impressora recorta aquela camada que ela tem que fazer com um laser. Recorta, passa uma cola e vem outra folha por cima. Recorta a próxima, passa a cola e vai colando uma folha, quer dizer, cada camada tem a espessura de uma folha de papel. É um processo que ele tem uma característica muito interessante, porque ele produz peças coloridas, né? É um dos poucos processos que produz peças em cores. Cada vez que ele recorta a folha, vem uma impressora igual uma impressora já de tinta e pinta as bordas para dar cor naquela peça. Então é bacana porque as peças podem sair muito realísticas, ela tem a mesma capacidade de colorir do que qualquer impressora jato de tinta. Numa impressora jato de tinta a gente imprime uma fotografia que tem N cores ali. Ela também trabalha com essa mesma gama de cores. Quando termina esse processo ele termina de imprimir, sai um bloco, né, de papel que você tem que retirar os pedaços que ficarem em volta, porque sempre ele recorta uma camada retangular e faz o corte. O papel é retangular e ele corta a camada ali. Então depois que termina a impressão, sai um bloco como esse, ó. Tá vendo esse bloco aqui? Isso aqui é o que sai dessa impressora. Não sei se todo mundo consegue perceber que ele está meio quadriculado, isso daqui. Dá para todo mundo ver na imagem? Porque a própria impressora ela vai quadriculando, vai fazendo os cortes nas partes que tem que ser destacadas, para depois ficar mais fácil da pessoa retirar a peça e sair a peça final. Vai sair desses bloquinhos de papel. Tá? Essa impressora ela sai. É muito realista o protótipo que ela faz. Né? Normalmente depois de você imprimir, o pessoal costuma dar um banho com um tipo de um verniz, de uma resina, que é para diminuir a possibilidade das camadas descolarem, ela fica uma peça mais homogênea. Não tendo esse tipo de impressão, a peça não é funcional. Imagina se você vai conseguir fazer um martelo de papel e utilizar, né? Agora, a peça é muito realística. Então, eu lembro que a primeira peça que eu vi feita nesse processo foi uma impressão de um iPhone. E ele estava em cima da mesa e eu olhei e jurei que era um iPhone. Quando eu fui pegar, eu vi que ele era verbinho, né? Porque ele era de papel. Então, as cores são muito perfeitas, o traço é muito perfeito, a resolução é muito perfeita. Agora, tem um problema também na impressão com papel. É que papel absorve muita água, absorve muita umidade. Então, se você pegar uma peça que você precisa que ela fosse precisa, num dia úmido essa peça vai estar numa medida, num dia seco ela vai estar com outra. Tá? Num dia úmido o papel vai absorver, vai estufar, né? Claro que não vai ficar. Mas para quem trabalha com precisão, 1 milímetro já é uma diferença enorme. Então, essa peça realmente ela é muito legal para quem tem que fazer estudo do design de uma peça. Tá? Bom, a Powder Binder é uma impressora que ela trabalha qualquer pó, é um pouco de exagero, né? Mas praticamente qualquer pó você consegue colocar. O principal que o pessoal trabalha nessa máquina é com gesso. Então ela vai fazer o quê? Ela vai passar uma camada de pó de gesso e aí vem um cabeçote com uma cola, né? Uma resina que vai desenhar a camada em cima daquele pó. Então onde passou essa cola, né? Essa resina vai endurecer a camada. Vem outra camada de pó por cima, desenha outra e vai fazendo camada a camada dessa forma, né? Essa plataforma que tem aqui embaixo, ó, ela vai descendo camada a camada e aqui vai subindo. Aqui é um rolo que vem e distribui o pó ali. Esse sistema também permite fazer peças coloridas. No entanto, uma peça de pó, feita com pó com cola. Então ela não tem lá muita resistência também. Mas também para efeito de design é muito bacana esse sistema. Aqui vocês podem perceber que dá um detalhe muito bom, né, nas peças. Você pode perceber pequenos detalhes aí muito bem traçados, né? E depois que você tira daqui, ela sai também, né, de um recipiente cheio de pó. Você dá aqui nessa outra máquina, dá um jato de ar para limpar a peça e a peça também já está pronta, né? Eu aprendi que essa máquina aqui, um cara aí, depois eu apresento para vocês, que
me ensinou sobre impressão 3D, porque, por exemplo, se você pegar e utilizar como pó, por exemplo, o polvilho, né? Você pega e faz lá com o polvilho uma peça. Beleza. De repente a peça não deu certo. O que você faz com essa peça? Você dá para o estagiário comer, né? Que não vai fazer mal nenhum, você não perde material, tá certo? E ainda alimenta o estagiário, né? Desculpa, estagiários que tenham aí, a gente não vai fazer isso com vocês, não, prometo. A ideia é dele, tá? Eu vou contar. Foi ele que falou. E pelhado é também, né? Tudo bem, pessoal? Então, ela é bem bacana também esse sistema de impressão, mas como eu falei, é uma peça frágil. Bom, algum de vocês já teve um amigo que era o cara que não sabia brincar? Aquele cara que você ia jogar ping-pong, o cara ganhava de você, você ia jogar sinuca, ele ganhava de você, né? É o cara que ganhava um tênis melhor que o teu. Sempre que você tem um amigo que não sabe brincar, tudo fica melhor, né? Aí a gente chegou aqui num sistema de impressora, é a MJM e a PJM, a Multijet e a Polyjet, né? Essas impressoras, elas são fantásticas. Elas imprimem através de um processo muito parecido com uma jato de tinta. Ela vai borifando uma resina, camada a camada, e ela borifa essa resina e depois passa uma luz ultravioleta que já endurece aquela resina na mesma hora. Então ela vai fazendo isso camada a camada. Agora o que é interessante, essas impressoras, elas permitem fazer uma peça como essa daqui que vocês estão vendo, com várias cores, né? Partes translúcidas, e com uma coisa interessante, não é que são só várias cores, você pode utilizar vários materiais. Tem algumas que chegam a utilizar 6 materiais diferentes. E com isso você consegue fazer de uma vez só uma peça com várias texturas. Tá? Você consegue pegar uma peça e fazer, por exemplo, imagina que você vai desenhar uma roda com um pneu. Você consegue fazer a parte interna da roda rígida e fazer a parte externa da roda, que é o pneu, e como se fosse emborrachada. É muito bacana. Eu trouxe uma peça aqui, essa infelizmente eu não posso passar para vocês. Eu vou deixar aqui em cima, quem quiser depois olhar de perto, dá um pulinho aqui na frente. Parece que eu estou levando uma bomba nuclear aqui, não parece? Ó, a peça aqui. Tá? Uma curiosidade, né? Onde é que tem aplicação esse tipo de impressora? Deixa eu acender a luz para vocês verem melhor. Depois vocês podem vir aqui na frente e olhar mais de perto. Dá para ver bem a peça? Então aqui dentro ó, tem um coração com as veias, cérebro, né, a boca, dente, língua, tudo mais aqui, né, bem realista. Tem a parte da coluna cervical que aparece nesse desenho. Tudo isso é impresso de uma vez só com uma impressora. Essa impressora ela tem muitas aplicações na área médica. Alguns anos atrás, eu não sei se vocês lembram, umas gêmeas siamesas, elas nasceram com o crânio colado uma na outra. E aí tinha que fazer uma cirurgia para separá-las. Vocês imaginam o grau de dificuldade que é fazer uma cirurgia dessa, né? Quantas especialidades estão envolvidas ali, uma que vai com a parte cerebral, a parte óssea, a parte de pele, a parte de circulação, né? E o que aconteceu? O que eles fizeram? Eles fizeram uma ressonância magnética do crânio dessas meninas e imprimiram numa dessas impressoras um modelo em tamanho real. Esse modelo, como essa impressora tem a capacidade de usar diversos materiais, eles conseguiram imprimir um modelo super realístico, onde a pele tinha textura de pele, a carne tinha textura de carne, o osso tinha textura de osso e o cérebro tinha textura de cérebro. Então eles fizeram toda uma simulação, fizeram todo um ensaio utilizando aqueles modelos, que o que aconteceu? Eles tinham planejado que a cirurgia ia demorar cerca de 38 horas e a cirurgia caiu para um pouco mais de 20 horas. Eles economizaram um tempo enorme, que é um tempo de risco, né? Tudo isso diminui demais o risco. Esse planejamento permitiu eles pensarem melhor o tipo de ferramental que eles tinham que ter ali, o tipo de acessórios durante a cirurgia, posição que cada pessoa ia ficar para poder entrar trabalhando em conjunto, uma série de planejamentos que isso não teria. Você teria, digamos, mentalizado isso, mas não feito efetivamente. Então, esse tipo de impressora é caríssima, a impressora custa milhões, né? Cada protótipo impresso dela sai muito caro também, mas assim, quanto vale se você com um protótipo desse puder salvar uma vida? Isso não dá para a gente avaliar, né? Não tem preço. Só para ter uma ideia, né? Esse projeto que na cabeça dessas gêmeas, ele deve ter custado algo
em torno aí de 45, 40 mil dólares esse protótipo. Só que assim, você fala, poxa, mas 40 mil dólares é muito dinheiro, né? Mas se você diminuiu 10 horas de cirurgia, 10 horas que você estaria pagando para uma equipe inteiramente, anestesista, né, um monte de especialistas que estavam ali, o custo do centro cirúrgico, tudo isso foi reduzido, se pagou brincando o valor disso aí. E o risco que elas deixaram de correr. Isso pode ter sido a diferença entre a vida e a morte delas. Isso dá para a gente avaliar o preço? Não dá, né? Então é um sistema muito caro, mas é aquele sistema que eu falei para vocês, não sabe brincar, tá bravo. E aí teve impressora, você fala, a impressora é uma porcaria, né? Isso aqui. Esse é o resultado final, já saiu da impressora? Já sai da impressora desse jeito. Desse livre, com tudo. Tá? Para acender a luz antes que vocês durmam, né? Tem diferença aí? Esses, na verdade, são dois sistemas parecidos, são dois fabricantes diferentes, mas o processo é muito semelhante. Né? Não, obrigado. Materiais utilizados no processo da Polyjet. Tem diversos materiais aí que são utilizados, né? Como diversas aplicações. Tem Veroclear, Digital ABS. Esse Digital ABS, por que é chamado Digital ABS? Ele não é o mesmo ABS que a gente usa numa impressora, nesse tipo de impressora DFT. Ele é um material que ele simula as mesmas características do ABS, por isso que é Digital ABS. Porque tudo que trabalha nesse tipo de impressão aqui sempre é uma resina, não é um plástico, né? Então, na verdade, esses materiais todos simulam alguns outros materiais físicos, né? Então tem esse Rigor e esse Duros, que são materiais muito resistentes. Esse Tango, que é um material que ele é flexível. Esse MED 610, que é um material biocompatível, que é utilizado na medicina. E tem esse Veroglaze e Verodente, que são materiais utilizados na parte odontológica. Tá? Bom, vamos falar um pouco então das aplicações que a impressora 3D então tem nesse mundo que a gente está falando aí de manufatura 4.0. Então, o primeiro mais claro de todos, e o tipo para que ela foi criada inicialmente, é a fabricação de protótipos. Protótipos que você vai ter tanto para avaliação do design, avaliação de medidas e funcionalidade. É muito comum você ter uma peça muito complexa como essa, que vai encaixar num motor, vai encaixar alguma coisa. E o que acontece? O projeto feito em AutoCAD, lá tudo é muito bonitinho. Chega na hora de você montar efetivamente no lugar, você não previu que para ela entrar ali, antes de entrar numa outra peça que atrapalha aquela peça entrar lá, né? E quando você vai montar então um protótipo, imagina um protótipo de um carro inteiro, você vai pegar e fazer tudo de metal, o carro, fazer todas as peças dele já com o material definitivo. Você vai demorar um ano fazendo isso. Se você fizer as peças produzidas em 3D, para fazer exatamente esses testes de montagem, se encaixa, inclusive planejar na sua produção como cada peça vai entrar, isso é muito utilizado nessa parte de protótipos. Alguns produtos você vai desenvolver, por exemplo, você vai desenvolver um alicate novo. O alicate você vai desenhar, beleza, o alicate está com design perfeito e tal. Aí você pega, vai fazer um protótipo. Como se faz um protótipo com um alicate? Normalmente o alicate é de metal, você vai ter que usar uma forja para entortar o alicate, você vai ter que usar uma furadeira, uma prensa para poder travar uma parte do alicate contra a outra, você vai usar um esmeril para afiar o alicate, vai dar acabamento nele. Você vai produzir um alicate como um protótipo, você vai demorar dias fabricando um alicate. Se você tem o desenho do alicate, você manda para uma impressora 3D, em 2, 3 horas o alicate está pronto. E aí o que acontece? Dá para você testar a resistência do alicate com um protótipo de plástico? Não vai dar para testar a resistência, mas vai dar para você olhar se o alicate ficou bonito. Você vai pegar na mão, vai perceber se a anatomia daquele alicate está bem feito ou não, se ele está muito grande ou se ele está muito pequeno. Tá legal? Então, você tem aí para a parte de protótipos, a impressora 3D, não tem praticamente mais indústria nenhuma hoje que não tem uma impressora 3D para a parte de protótipos, tá? Fabricação de pequenos lotes, né? E em breve, já existe hoje fabricação de grandes lotes também, mas ainda não é muito usual. Mas para a fabricação de pequenos lotes, tem algumas peças que você vai entrar no mercado com algum tipo de produto. Você nem sabe se aquele produto vai pegar ou não vai pegar, certo? Esse produto é composto de diversas peças, é um equipamento qualquer. Você vai pegar e contratar, mandar fazer um molde para injeção de plástico,
para produzir umas pecinhas lá, que só o molde vai te custar 50, 60 mil reais, para produzir meia dúzia de pecinhas para você colocar um produto em teste no mercado, fica complicado. Então, quando você quer produzir pequenos lotes, hoje a impressão 3D se encaixa muito bem. Vocês veem que a gente tem uma diversidade de materiais que podem ser trabalhados com ela, então você vai ver o material que se adequa melhor a cada uma das peças do teu projeto. Fabricação de dispositivos internos para montagem ou medições, né, os berços de assento de peça. Quando você vai trabalhar com um produto que vai ser montado, pensa lá num secador de cabelo, num liquidificador, num brinquedo. Esse brinquedo vai chegar várias peças, ele vai ser colocado numa certa posição e você vai começar a encaixar as peças nele para montar aquele produto final. Aquilo ali não é que nem a gente quando faz em casa, né, e abre o ferro da esposa para consertar, você faz em cima da mesa, as peças tudo soltas. Eles têm uma posição para ele ficar fixo ali e você poder trabalhar com segurança e com rapidez. Normalmente, esses berços para você poder apoiar tanto para fazer medição quanto para você fazer montagem, normalmente eram produzidos por processos convencionais. Você pegava uma placa lá de alumínio, usinava ela no formato da peça para ela encaixar e aquilo ali se tornava um berço. A fabricação, né, de um berço em material metálico ela é muito custosa também. Ela tem um custo altíssimo, é muito demorado, envolve você parar operadores de máquina que tem um custo de hora-máquina muito alto, é um negócio muito complicado. Com a impressão 3D, você tem um desenho e você manda para a impressora. Não tem custo nenhum, praticamente nenhum de um operador, você não tem custo de nada. O resultado final é de plástico, não é de metal. Normalmente o que acontece? Essas peças de metal, você fabrica hoje em dia um produto por um ano. No ano seguinte, já é um outro produto. Você já lança um secador de cabelo novo, você já lança um brinquedo novo. E o que acontece? Aquele assento que você fez de metal já não serve. Ele vai ser guardado, estocado em algum lugar, vai ficar ocupando espaço ali dentro da empresa, né? Se você faz de plástico, o que você faz? Joga fora, recicla, né? Vai para o lixo lá, reciclável esse plástico e pronto, né? Já imprime um novo sem custo nenhum de estar produzindo. Quer dizer, o custo de você produzir um berço desse em plástico é infinitamente menor do que você produzir em metal. E você não tem a necessidade de ter uma durabilidade da vida toda. O de plástico vai durar um ano aí, 2 anos que você vai precisar durante o processo de produção e depois você joga fora, não fica estocando aquilo. Tá legal? Customiza. Aqui entra um pouco de amor, né, na palestra. Tá certo? Ele estava muito mecânico, né? Customização e personalização da produção. A grande vantagem da impressão 3D é que você pode mudar algumas coisas de uma forma muito rápida. Você tem um produto que tem determinado formato, muito rapidamente você pode mudar o formato dele e começar a reimprimir sem estar produzindo um ferramental novo para isso, né? Personalização é muito fácil. Digamos que você tem uma empresa lá que vende capinha de celular. É muito fácil com impressão 3D você produzir uma capinha e imprimir o nome de cada pessoa que está comprando aquela capinha de celular. Você já imprime a capinha com o nome da pessoa ou outros objetos qualquer. Então, a customização e personalização de produção, que é uma coisa que hoje está muito em voga, ninguém mais compra tudo igual, cada um quer comprar uma coisa personalizada do seu jeito, a impressão 3D permite com muita facilidade nós fazermos isso, né? Substituição de moldes de injeção e modelos de fundição. Bom, modelos de fundição eu já até comentei com vocês, né? A gente pode imprimir um modelo em 3D, tanto para ser aprendido ou com um modelo para fundição definitivo mesmo, né? Mas o mais legal é o seguinte, alguém tem ideia? Isso aqui é um molde para fazer injeção de plástico, estou injetando essas pecinhas aqui, ó. Alguém tem noção quanto custa um modelo desse? Uns 50 mil? Não é? O molde, tá? Eu não sei quanto custou esse molde, mas o chute que deram aí foi muito bom. Um molde como esse aqui deve estar em torno de uns 50, 60 mil reais para fazer um molde como esse, tá? Esse molde aqui provavelmente vai poder injetar 1 milhão dessas pecinhas ou até mais no decorrer da vida útil dele, tá? Mas você pode fazer esse molde de injeção também, né? Lembra aquele material que eu falei para vocês, o Ultem, que é um material super resistente, ele também aguenta temperaturas um pouco mais altas que os outros materiais? Você pode fazer um molde de injeção de plástico, tá? Com um custo infinitamente menor do que esse custo do molde metálico.
Esse molde vai ter a mesma durabilidade que esse? Logicamente que não. Mas tudo vai depender da quantidade de peças que você vai ter que fazer. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aí, que vocês vão ter a noção da ideia disso aí. Tem um cliente nosso que eu não posso falar o nome, mas é uma indústria automobilística. E a indústria automobilística ela tem uma regra aqui no Brasil que é o seguinte: quando um veículo ele sai de produção, durante 10 anos depois, você tem que manter o mercado abastecido com peças para esse veículo, para peças de reposição. Tá? Então o que acontece? Esse é um dos principais desafios que a indústria tem, de conseguir abastecer esse mercado com competência. Por quê? Quando está produzindo o caminhão, eles já sabem, esse mês eu vou fabricar 2.000 caminhões, eu vou injetar 2.500 peças, 2.000 para montagem e 500 para o mercado de reposição. Né? E vai fazendo essa programação até enquanto o caminhão está sendo produzido. Quando o caminhão parou de ser produzido, o que acontece? Você já não consegue mais ter um planejamento muito exato de quanto você precisa para o mercado de reposição. Acontece de terem meses que consome-se muitas peças e terem meses que não se consome nada de peça. Então é um desafio muito grande para eles. Então eles estatisticamente falam, bom, a gente já sabe que aquele outro caminhão que saiu de linha, essa peça X, eu precisei de 200 por mês, então eu vou pegar e vou produzir já 1.200 para esse ano, e já atendo o ano todo, por exemplo. Tá? Beleza, aí o que acontece? Por uma coisa qualquer da natureza, esse ano precisou de 1.500 peças, até faltou. Aí o cara precisou, a caráter de urgência, pegar esse molde aqui. Esse molde, pessoal, é bem pesadinho, viu? Tem molde aí que pesa 70, 80 quilos, não é uma coisa fácil de você manipular. Você tem que pegar, parar com a máquina injetora que está fabricando a produção normal, montar um molde. Quem dá um chute aí, quanto tempo demora para você colocar um molde desse até você começar a produzir? Dá um chute alguém aí. Umas 6 horas demora, tá? Entre você colocar esse molde lá na máquina, fazer o que a gente chama de setup, o que você tem que fazer? Você tem que pôr esse molde na máquina, testar a pressão da máquina, testar a injeção do plástico. Então, você, quando injeta plástico, você vai injetar um certo volume para preencher essas camadas, essas câmeras que vão ficar vazias aqui e dar o formato da peça. Às vezes você vai lá e calcula, bom, vamos colocar uma carga X, você coloca lá, que você abre o molde, não preencheu todas. Outra hora você coloca uma carga que foi tão forte que além de preencher, vazou para o lado. Então você demora um tempinho para acertar e começar a produzir para valer. Aí depois você tira esse molde e volta para a tua produção normal. Mais 6 horas para o novo molde, né, que estava lá antes e você colocou aqui. Então isso é um tempo muito grande. Então nesse caso dessa indústria que eu estou falando para vocês, olha só o que aconteceu com eles. Tinha um caminhão lá que já fazia 9 anos que tinha saído de produção. Mas eles já precisavam produzir um lote para o ano seguinte para encerrar a produção daquele item. Quando eles pegaram e foram injetar, bom, quantos a gente precisa fazer? Precisamos fazer 200 peças para deixar para o ano que vem. Essas 200 peças, uma vez montado o molde, os caras demoram 2 ou 3 horas e está acabado. É muito rápido o processo de injeção. Foram lá, montaram a máquina, que foram injetar, descobriram que esse molde já estava muito desgastado e não estava mais dando qualidade na produção. Estava vazando plástico para os lados, estava dando uma deformidade na cavidade onde tinha a peça. E aí eles falaram, bom, então a gente vai precisar fazer o quê? Ou fazer um molde novo, né? Ou fazer manutenção desse molde, para poder produzir essas 200 peças que estão faltando. Só para vocês terem uma ideia, no caso da peça era uma peça grande, era um duto de ar lá do caminhão. Aquele molde eles foram orçar para fazer o molde novo, custava 120 mil reais para fazer o molde. A peça custava 30 reais cada peça, né? E eles iam produzir 200. Quem acha que eles ficaram felizes de ter que gastar 120 mil para arrecadar lá 6 mil reais? Né? Obviamente, não fizeram, né? Falaram, não podemos fazer um molde novo. O pessoal do financeiro da empresa vai me bater se eu fizer um negócio desse. Então vamos fazer a manutenção. Aí beleza, foram ver quanto sai pra vocês fazerem manutenção disso aqui para a gente só produzir mais 200 peças. Um quebra-galho para a gente produzir. Para fazer a manutenção disso aí vai ser uns 40 mil reais. Né? De qualquer forma, 40 mil para você arrecadar 6, né? Também não justificava. O que eles fizeram? Fizeram então um molde de plástico, que
fizeram, se não me engano, foram 3 moldes, que era o suficiente para resistir a fazer 200 peças. Tá? Esses 3 moldes, eles custaram R$5.000 para serem feitos. Tá? E aí o que acontece? Gastaram 5 mil para arrecadar 6. Né? Não é um grande lucro, mas pelo menos já não deu prejuízo. E se eles não atendem o mercado, eles têm multas, né? Vão acabar sofrendo multa por não atender o mercado. Então eles conseguiram cumprir, obviamente, não é com a mesma resistência instrumental, mas para pequenos lotes a gente atende a um custo muito melhor. Você tem um ponto metalúrgico, hein? Eu? A ferramenta para fazer enquanto ali, você nada para fazer de plástico. Não, eu sou a favor do ferramenteiro aprender a usar 3D. Agora, ninguém vai me perguntar, não era mais fácil ter impresso a peça direto? Mas o problema é a resistência. Exatamente, o problema é o seguinte, aquela peça ela foi homologada com um determinado material, né? Fizeram todos os testes de temperatura, resistência, tração, compressão, seja lá o teste que tiver que ser feito na peça, ela estava homologada pela matriz da empresa. Se eles resolverem fazer, mas vamos fazer, imprimir de plástico essa peça, o processo é diferente. Mesmo que eu tivesse, digamos que a peça fosse de nylon, eu imprimisse ela em nylon, tá? A impressão 3D não dá as mesmas características finais de uma peça injetada. Então a peça ia ser obrigada a passar por todo o processo de homologação. Podia até atender, mas passar por esse processo de homologação são coisas às vezes de 6 meses, 1 ano. Eles não tinham esse tempo. Então eles preferiram fazer o molde e injetar com o mesmo material. Aí eles não tinham esse tipo de problema. Tá ok? Essa peça tem impressa em vídeo. Bom, esse molde, existe uma impressora que ela chama-se Stratas, é uma máquina também FDM, só que é uma máquina de grande porte que trabalha com o último, para você ter uma ideia, se não me engano a temperatura de fusão dele é 350, a temperatura de fusão não, a temperatura que torna ele maleável para ser extrusado, são 350 graus, enquanto o PH seria 215. É isso, né, Magal? 350, né? Então é uma máquina que é semelhante a esse processo dela, só que é uma máquina de um outro tipo de porte. Você liga a máquina, você tem uma ideia, né? Demora 6 horas para começar a imprimir, porque ela tem que aquecer todo o sistema dela, mesa, tudo mais, né? Bom, agora a modelagem. Como que a gente obtém um desenho em 3D? Certo? Então, para poder mandar um desenho em 3D para a impressora, eu preciso criar esse desenho. Quais são as formas que a gente tem? Né? Tem 3 maneiras de você chegar a um desenho em 3D. A primeira, que é você desenhando através de algum software de modelagem em 3D. Então existem vários aí no mercado, existem dezenas. Os mais conhecidos aí, né, é o AutoCAD, o SolidWorks, o Blender, Mesh Mixer e o Tinkercad. E mais um montão, né? Esses são alguns mais conhecidos. Segundo, digitalizando um objeto ou uma pessoa usando um scanner. Então existe um scanner chamado scanner 3D, onde você consegue captar uma imagem em 3D. Existem 2 tipos de scanner, a gente vai ver uns videozinhos aqui. Um scanner que a peça gira e outro que você gira o scanner em volta da peça. Né? Ó, acabou a impressão aqui. E a terceira é baixando o modelo pronto. Né? Existem alguns sites especializados que têm milhões de desenhos em 3D já prontos. Então, muitas vezes você tem uma aplicação, às vezes é mais fácil você pegar e baixar um desenho pronto, fazer uma adaptação que você precisa e trabalhar com esses desenhos já prontos, né? Então vamos ver o primeiro aqui. Todo mundo já jogou Xbox aí? Ou já viu pelo menos? O Xbox tem um dispositivo nele que chama Kinetic, né? Que é aquele dispositivo que é para captar o movimento, né? Quando está fazendo algum jogo. O Kinetic ele serve como um scanner 3D também. Então aqui a gente fez uma experiência de escanear com o Kinetic. Nós imprimimos essa base aqui com essa manivela, aqui tudo feito na impressora 3D. Aproveitamos um rolo de filamento vazio para ser a base rotatória, né? E a gente vai escanear um objeto agora aí. Já está sem som, vamos escanear esse bichinho aí, tá? Então aí está o Kinetic, ó, esse equipamento aqui é o Kinetic. E a gente vai colocar ele aí. Por que eu poderia pegar e girar o Kinetic em volta do objeto também? Mas o Kinetic tem fio,
muito ruim você estar circulando um negócio que tem um fio pendurado, você tem que estar correndo o computador em volta do objeto também, então não era muito prático. Mas o que é interessante de escanear 3D é o seguinte, vocês estão vendo que o objeto está aqui, né? Atrás dele, vocês estão vendo que tem computador, né? Tem lá telefone, tem a tela. Essa aqui é minha esposa que está aqui. Tá? Todo mundo vai olhar, o cara que vai ganhando cascatinha, né? Mas é a esposa que está aqui, tá? Então, ó, eu estou escaneando ele, tá vendo lá atrás? E na hora que a gente escaneia, tá vendo que sumiu tudo que tinha em volta dele? Não sei se dá para todo mundo perceber lá atrás. Né? Por quê? Quando você está escaneando em 3D, ele tem um sensor de profundidade. Ele só escaneia até uma certa distância. Por isso não importa muito o que eu tenho atrás. Tá? Depois que ele pega, a gente girou 360 graus aí esse boneco, o software ele cria o que a gente chama de nuvem de pontos, e ele pega, faz um processamento e começa a agrupar esses pontos para gerar a imagem final. Tá? Então ele terminou de gerar a imagem, tá vendo? Está lá a imagem gerada em 3D, agora vai mostrar mais de perto e vai dar para ver o resultado final. É verdade, né? Tinha ela submeter trazido. Ó, aqui está o resultado final, ó, do escaneamento. Consegue. Ele pega a parte de cores também. O jeitinho está aí, ó. O scanner 3D, ele tem três componentes. Ele tem uma câmera que capta o formato, ele tem uma câmera que capta a textura e um laser que determina a profundidade. Por isso a gente pega tanto o formato quanto já pega as cores, texturas e tudo mais. Agora aqui, esse aqui ó, é um outro tipo de scanner. Isso aqui na verdade é o seguinte, isso aqui é uma mesa digitalizadora, parece um tablet, né? É uma mesa digitalizadora que ela tem na parte de trás um scanner 3D. O cara que vai escanear aí é meio mané, mas vai dar pra gente perceber que funciona bem. Tá vendo, ó? Então tá vendo que atrás dela ali tem cadeiras, tem um monte de coisa, ó. Mas ele começou a escanear. Tá vendo? Aqui está escaneando a pessoa e ele vai pegando só aquela distância que foi determinada. Então a gente vai contornando a pessoa, né? Terminou de contornar, ele vai lá e gera a imagem. Eu vou passar para vocês aqui, eu escaneado. Gastou material, hein? Retirou o material depois de escaneado. Na hora, deu um reflexo na minha barriga e ficou um pouco maior que o normal. Não faz jus, não. Totalmente inadequada. Oi? A resolução é maior na mesa ou não? Nessa mesa é muito melhor. E tem scanner ainda muito melhor do que esse. Tá? Esse daqui foi Qual? Esse aí, esse aqui é o scanner. esse é o serviço, Isso. E ele, essa mesa digitalizadora, o que é legal dela, porque ela já tem um software de edição. Então quando terminou de escanear, não sei se vocês repararam, sobrou um monte de pontinhos em volta, né? É uma sujeira natural de reflexo, coisa desse tipo. Então o Emanuel que estava operando no momento. Sacaneou, hein, cara? Sacaneou, hein? O quê? Eu tenho editado a imagem, né? Vamos mudar de assunto para não ter amizade, né? Aqui, essa moça, inclusive, ele está ali editando o nariz dela, porque ela se mexeu. Ele estava escaneando ela aqui, aí daqui a pouco ela olhou para o lado e ele foi escanear ela aqui, pegou o nariz dela, ela saiu com 2 narizes, né? E aqui ele já editou e tirou o segundo nariz. Ela voltou a ser normal, né? Não ficou parecendo um X-Men. Tá legal? Então aqui são 2 processos. Essa mesa digitalizadora ela é muito mais do que um simples scanner 3D. Né? Isso aqui é um computador i7, tem 16 GB de RAM, tem acho que 256 de SSD. 4 GB de NVIDIA 4. 4 GB de NVIDIA 4, é um baita de uma placa de vídeo, né? Então ela tem um poder de processamento violento, isso aqui é um supercomputador. Isso aqui é uma workstation em forma de um tablet, mais um scanner 3D. Né? E acompanha um software de editoração que é um dos mais profissionais que tem. Então esse aqui é um sistema muito avançado. Quanto faz isso aí? Tá?
tem um modelo que é 24 e esse daqui é 24, esse aqui é um modelo grande. Tem uma que é um pouquinho menor, faz as mesmas funções, ela está na faixa de uns 19 mais ou menos. Agora um scanner 3D, digamos, profissional mesmo, começa na faixa de uns 50 mil. Aí vem sem computador. Então depende do que você quer fazer, essa mesa aqui pode ser mais economicamente muito melhor para você até ter um scanner. Agora tem, por exemplo, uns scanners utilizados para quando você quer detalhes milimétricos, né, uma coisa bem minúscula, e são alguns scanners utilizados na área de metrologia. Tá? Então você consegue, ele tem um braço mecânico que faz o escaneamento e tal, né? Aí custa também uma fábula, mas o objetivo é outro. Mas a imagem que ele gera é assim, absolutamente perfeita, né? Tá ok? Bom, só uma dica aí para vocês. Esses sites aqui, quem quiser tirar uma foto até desse slide, esses aqui são os principais sites onde nós conseguimos conteúdo em 3D para baixar. Esse primeiro aqui, o Thingiverse, ele é um site que foi desenvolvido pelo fabricante da impressora aqui. Tá? A MakerBot aqui, que é a impressora que a gente trabalha, ela criou toda uma comunidade 3D para não só você imprimir, como você também compartilhar as coisas que você desenvolve. Então você pode baixar desse site e você pode publicar nesse site também, se você desenvolver algum projeto que você acha bacana. Então hoje já deve estar perto de uns 2 milhões, 1,5 milhão, foi uma informação que me deram em setembro do ano passado, quase um ano atrás. Então hoje já deve estar beirando os 2 milhões. O GrabCAD aqui é fantástico para quem é da área técnica, da engenharia. Aqui tem uma série de projetos, isso aqui são mais projetos focados assim, lá tem uma caixa de câmbio, lá tem um motor, lá tem um automóvel inteiro, tem um motor elétrico, tem sistemas de captação de luz solar, tem um monte de projetos desse tipo nesse GrabCAD, é um site bastante técnico, né? E detalhe, a MakerBot, né, que é essa impressora aqui, ela pertence a um grupo, que é o grupo de uma outra empresa que se chama Stratasys, que é que produz essa impressora que fez esse boneco aqui. As duas são do mesmo grupo, né? A MakerBot, ela é a líder mundial de impressoras desse tipo de porte, desktop, e a Stratasys é a líder mundial de impressoras para porte industrial, né? E esse GrabCAD, quem criou foi a Stratasys. Então esse aqui foi um site criado pela MakerBot e esse pela Stratasys. Os dois juntos são 4 milhões e meio de desenhos que tem lá. Não tem que você vai procurar na sua vida que você não encontre. Mesmo que você não ache exatamente aquilo que você quer, você vai achar uma coisa muito próxima que você pode fazer uma adaptação. Depois a gente tem aqui o My Mini Factory. Esse é bem legal, são coisas meio caseiras que tem aqui, sabe? É bem bacana para você imprimir alguns brinquedos, objetos de decoração. É bem bacana esse site aqui. Esse site aqui é o da NASA. A NASA, ela disponibilizou tudo que ela já fez em forma de 3D para você imprimir. Você pode entrar nesse link aqui e baixar lá da NASA um foguete, um satélite, uma roupa dos astronautas, tudo que você puder imaginar tem lá, tá? É bem bacana também dar uma olhada no site da NASA. E tem esse aqui, o Free 3D, também tem uma pancada de desenhos lá. Esse aqui é o que eu menos gosto, porque eu acho que tem os desenhos, de todos eles, ela tem desenhos de qualidade um pouco inferior, mas também se encontra coisas bacanas aí, ok? E aquele lá, das aves? Hã? Deve conferir. Esse eu não vou passar não. Não vou passar não? Não, eu não vou voltar no Bolsonaro. Tá legal? Bom, eu vou dar aqui um exemplo de como é feita uma modelagem de alguma coisa em 3D. Eu peguei aqui um desenho de uma casa bem simplesinha, tá? Para a gente não se demorar muito, mas vocês vão ver o seguinte, o grau de dificuldade que se tem de obter um objeto em 3D, tá legal? Então esse software aqui é o Tinkercad. Qual que é a ideia do Tinkercad? Que você vai pegando uns objetos, determinando o tamanho deles, e vai empilhando, vai encaixando esses objetos e tornando tudo isso uma coisa só. Então o que eu estou fazendo na base da casa, eu peguei essa caixa, coloquei aqui a largura de 80, a profundidade de 80 e a altura de 30. Só que a casa era vazada, não é?
Então eu peguei essa outra caixa, que é uma caixa vazada, que a gente chama de orifício. Então eu estou colocando ela na medida de 70 por 70, vou pôr a altura dela de 30 também, tá lá, e agora eu vou encaixar uma dentro da outra. E nem preciso encaixar no olho não, eu clico aqui, tem uma opção de alinhar, eu vou clicar nessa bolinha naquela lá e vou centralizar a casa de um sentido e no outro. Ponto, está centralizada, não está? Agora eu mando agrupar as duas, torno as duas coisas uma coisa só, pronto, já tenho aí a, tá vendo, a base da casa vazada, certo? Agora eu vou fazer as janelas. Peguei novamente essa caixa, vou determinar a medida da janela, ela tem 20 por 25, a altura já está certa, 25, está aí a janela. Agora tem que centralizar a janela na parede. Novamente eu vou lá na opção de centralização e centralizo. Não tem que estar arrastando, medindo, nada disso. A outra janela do lado de lá, não vou nem me dar o trabalho de perder tempo. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, aliás, os dois comandos mais importantes do universo da informática, né? Tá certo? Copiei, colei, coloquei lá, vou mandar agrupar tudo novamente e pronto, estão feitas as janelas. Agora a gente tem que fazer a porta. A porta eu vou fazer com essa forma arredondada ali. Volta, aí. Vou colocar a porta aí, ela tem uma altura de 25, a largura já é 20 mesmo, só precisa preencher na altura. Coloquei lá. Essa porta, está vendo que ela está sólida, não está? Eu vou alinhar, mas eu não quero sólida, a porta é uma passagem, tem que ser vazada, né? Então eu vou transformá-la. Está vendo que eu deixei ela sólida? Olha como é que ela ficou. Aí ela ficou para fora, mas não é isso que eu queria. Aí eu dei o segundo comando mais importante da informática, que é o Ctrl+Z, né? Desfazer aquilo que eu fiz, transformei ela num orifício e olha lá, virou já a porta. Agora a gente vai colocar o telhado. Vou tirar o telhado aí. O telhado ele media 100 por 100, então eu vou já colocar essas medidas. Eu podia arrastar os pontinhos, tá, pessoal? Para chegar na medida também e tal. Mas eu acho mais fácil quando algumas medidas assim, já digitar direto a medida exata. Está lá 100%, aí o telhado. Agora eu vou ter que levantar o telhado para pôr aqui em cima, né? A altura dessa casa tem 30 milímetros, então eu vou elevá-lo até final ele vai chegar aqui em 30. Ó. 30. Vou arrastar para cima da casa. Também não preciso centralizar ele direito não, coloco de qualquer jeito ali e peço novamente para fazer o alinhamento. Pronto. Está feita a casa. Quantos minutos a gente demorou para fazer essa casa? Eu acho que tem 3 minutos esse vídeo aqui. Não é preferência minha casa ter ficado vermelha, apesar de eu torcer para o Internacional, tá? Foi o Tinkercad que colocou essas cores porque ele quis, mas eu não achei desagradável e não mudei, podia ter mudado, né? Mas tá bom. Então você vê o seguinte, eu desenhei uma casa com todas as portas dela, tudo centralizado bonitinho em 3 minutos. Ó, uma casa simples, né? Não vamos desenhar uma casa complexa para meia hora a gente olhando. Mas em meia hora eu desenharia uma casa completa, mesmo, com todas as divisões internas dela, tudo mais, utilizando um software para modelagem em 3D. Então não é uma coisa difícil você fazer uma modelagem em 3D. Alguns outros softwares, como por exemplo o SolidWorks, AutoCAD 3D, o conceito é diferente. Ele não trabalha com objetos prontos que você vai dimensionando. Ele já trabalha com vetores. Então você quer fazer uma peça circular, você vai desenhar o perfil da peça, digamos um eixo. Você vai fazer um círculo e vai falar, eu quero que esse círculo tenha 30 milímetros de profundidade. Ele vai lá e estende o círculo para virar um cilindro de 30 milímetros. O conceito deles é um pouco diferente. Tá? Trabalha com a filosofia de fazer extrusão. Ele pega uma coisa que é plana e estende para dar aquele perfil que você quer. Tá? Mas o Tinkercad é bem legal para quem está começando, porque você em meia hora mexendo nele, você já aprende praticamente tudo. E ele vem com um tutorial logo no começo, quando você entra a primeira vez, eles falam, quer fazer 6 aulinhas aqui? Você entra, faz essas 6 aulas, você já pega aí 90% daquilo que o Tinkercad te possibilita de fazer. Hã? Não, você pode usar a unidade que você quiser nele. Você tem ali uma escala que você coloca milímetros, polegadas, centímetros, metros, tá? Se você quiser fazer a casa da Mara em metros, né, que seria mais convencional, você poderia mudar a escala ali para metros. Legal? Bom, a ideia principal, né, que a gente queria passar para vocês sobre a impressão 3D
é que a impressão 3D dentro da indústria 4.0, né, ela entra na parte de manufatura, na parte de produção. Porque a indústria 4.0 não envolve só o chão de fábrica, ela envolve também a parte administrativa, a parte de controle, a parte de sistemas, envolve dezenas de áreas dentro da indústria. Uma delas que é a manufatura, hoje a impressora 3D é uma das que mais se destaca porque é o processo produtivo mais rápido que tem, né? Para você criar alguma coisa a partir do zero. Né? Se você pensar que você vai fazer uma peça injetada, você vai ter que fazer um molde para ela, o tempo de você fabricar esse molde, o custo de fabricar esse molde, eventualmente pode ser de até alguns meses. Né? Na impressão, você tendo um modelo pronto, imprimir alguma coisa que demora algumas horas. Aqui, só para vocês verem, a gente concluiu a impressão dessa peça. Aqui eu fiz um vasinho aqui só para a gente perceber, para a gente, só puxei aqui, já destacou, né? Não tem nenhum esforço maior aqui para gerar a peça. Não sei se vocês perceberam, eu arranquei aqui, ela tinha uma basezinha embaixo, né? Essa parte aqui, só para quem não sabe, isso aqui chama-se raft. Ele sempre imprime em cima dessa mesa um raft antes de imprimir a peça. São duas razões para isso. Uma é para aumentar a área de aderência, eventualmente a peça tem uma base muito estreita. E é só essa basezinha, eventualmente, durante o processo de impressão, com esforço, a peça poderia descolar da mesa. Então, com o raft, ela não descola. E o segundo é o seguinte, se a mesa tiver alguma irregularidadezinha, como a minha aqui até já tem, que essa mesa tem muitos anos, está descascado um pedacinho aqui. Então, isso aqui ia ficar irregular. O raft, ele mata essa irregularidade que, eventualmente, a mesa tem. Tá ok? Então agora eu vou fazer um sorteio desse vaso. Vamos ver quem é o primeiro aqui a me responder. Essa máquina aqui, o sistema dela é o FDM, não foi? Quem me fala um outro sistema aí? Quem foi? SLA. Levou lá. Valendo o custo aqui, qual que é meu CPF? Todo mundo aqui está no celular e buscar, né? Então é o seguinte, pessoal, a ideia básica, né, que a gente quer passar é a importância da impressora 3D dentro da manufatura 4.0. Tá? Para quem não conhece de impressão 3D, nós temos cursos de impressão 3D, aí nós trabalhamos com o fornecimento dessa tecnologia. E a impressora 3D ela tem uma característica que é o seguinte, ela pode fazer isso que está escrito aqui, ó, materializar ideias. Tudo que você puder pensar, se você pode pensar, a impressora 3D pode imprimir. Ela não tem limitação de forma. A limitação de tamanho da impressora também não é uma coisa muito problemática, porque você pode seccionar uma peça em várias partes, imprimir em várias partes e unir essas partes. Por exemplo, ó, essa Torre Eiffel. Vocês acham que essa Torre Eiffel cabe aqui? Não, essa Torre Eiffel ela foi impressa em 3 partes, ela está seccionada e depois foi unida. Para unir uma parte com a outra, a gente pode, dependendo da peça, criar já encaixes para já encaixar de uma forma mais precisa uma peça na outra. Tá? Ou colar, se a peça não tiver necessidade de uma resistência maior. Essa Torre Eiffel, por exemplo, é colada só com super bonder ali, tem umas outras colas que também são apropriadas, tá? Ou a gente pode fazer também alguns encaixes. Então, o legal da impressora 3D é esse. Só para citar, para a gente finalizar, o Felipe citou que a ESB, nós formamos uma entidade aí que a gente tem por função na vida tentar, de uma forma voluntária, estar dando assistência para algumas outras entidades. A gente tem um convênio aí com a Fundação Educar, onde eles formaram lá alguns alunos que hoje estão estudando no Senai e que estão sendo recebidos por uma mentoria que nós prestamos. Nós temos um convênio com a ACD, onde nós damos suporte na parte de fabricação de algumas peças deles. E só por curiosidade, eu vou passar para vocês darem uma olhada. Esse aqui é um capacete que foi feito para a ACD. Tem algumas crianças que elas nascem com um problema na cabeça. Sabe aquela moleira que toda criança tem? Na parte de trás é molinho da cabeça? Tem umas crianças que elas nascem com a cabeça inteira com essa moleira. Então o que acontece? Elas não têm nenhuma resistência no crânio. Qualquer batida que elas venham a dar pode causar lesões muito sérias nelas. Então elas são obrigadas a usar um capacete como esse aqui, até que torne mais consistente o crânio delas. Como que eles faziam esses capacetes? Esses capacetes têm que ser feitos de forma individualizada. Você tem que pegar, escanear a cabeça da criança
e depois eles pegavam, através de uma máquina CNC, para quem não sabe o que é uma máquina CNC, é uma máquina de comando numérico. É uma máquina que você joga o desenho lá, como numa impressora 3D, e ela usina, né? Eles colocavam um bloco de gesso, a máquina vinha, usinava esse bloco de gesso no formato da cabeça da criança, e em cima desse bloco eles colocavam uma placa de poliestireno, colocavam isso no forno, aquela placa se conformava naquele molde de gesso que foi feito, e depois eles quebravam o gesso, tiravam o gesso fora e faziam todos esses recortes para dar o formato no capacete. Faziam esses furos para ventilação, faziam esses sistemas de prender essas presilhas, tá? E esse era um processo que eles só conseguiam produzir 40 capacetes por mês. O que nós fizemos? Um grupo da AESB foi lá, fizeram contato com uma empresa canadense que produz um software que ele consegue desenhar o capacete em cima de uma cabeça que foi escaneada, e nós conseguimos uma doação para CD de uma impressora 3D. Então, como é que é o processo hoje em dia? Eles escaneiam a cabeça da criança, vão no computador, já desenham o capacete com o formato final que vai ficar e mandam para a impressora. A economia de tempo, economia de gasto de energia, que um forno consome muita energia, uma impressora 3D muito menos, permitiu hoje em dia o processo deles passar de 40 capacetes mês para aproximadamente 100 capacetes mês com uma impressora só. A impressora, no caso, ela é uma de um porte um pouco maior que essa, ela consegue imprimir até 4 capacetes por vez. Tá ok? Então, quem quiser dar uma olhada nas nossas peças aqui, pode ficar à vontade para dar uma olhada, tá? Eu agradeço aí a presença de todo mundo na palestra e estou à disposição aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, tá ok? Obrigado, pessoal.